Boa tarde a todas e a todos os presentes. A gente sabia que não seria um jogo fácil, né? A equipe do Maringá é uma equipe muito competitiva, é uma equipe que dentro do seu padrão, das suas ideias, é extremamente competente. Os jogadores competem demais e encaram ali cada bola como se fosse a última. Nós conseguimos nos preparar bem para a partida, conseguimos criar um volume interessante de oportunidades de gol, né? Fizemos 2, poderíamos ter feito mais gols aqui hoje. Nós temos que ser justos também que o Maringá criou algumas oportunidades, só que os gols do adversário surgiram em jogadas que a gente sabia que o Maringá era extremamente forte. Na jogada do primeiro gol a gente fica pedindo falta, para no lance, eles conseguem ter uma cavada nas costas da nossa linha defensiva e conseguem concretizar bem a jogada. No segundo, a gente sabia as necessidades que tinha de finalizar as jogadas, principalmente no rebote de bolas paradas, né? Não conseguimos finalizar e depois tomamos o gol tentando sair por dentro. Se tentássemos ali sair por fora, provavelmente o Maringá não teria tido a oportunidade que originou o segundo gol. Mas os jogadores tiveram mérito porque enfrentaram uma grande equipe, né? Num campo que é difícil de se jogar, então valorizar bastante a entrega de todos, né? Volto a repetir que a gente criou bastante, um volume interessante no campo do adversário. Agora é recuperar os jogadores da melhor maneira possível. Nós estamos vindo de uma sequência muito forte de jogos. Mencionei, né, que a gente fez ali 4 jogos em 10 dias na última coletiva e intervalos extremamente apertados entre um jogo e outro. Os jogadores conseguiram suportar bem, conseguiram alcançar um bom nível competitivo, merecidamente chegaram até a final. E aí agora preparar, ajustar bem a equipe taticamente naquilo que precisa ser ajustado, recuperar os jogadores, para que a gente possa fazer um grande jogo em casa e, consequentemente, disputar esse título até o último segundo do próximo jogo. A gente sabe, novamente, que não terá uma tarefa fácil, respeitamos muito a equipe do Maringá, mas vamos nos preparar da melhor maneira possível para representar o nosso torcedor dentro do nosso estádio lá em Ponta Grossa. Então, eu acredito que nós fizemos um bom jogo, né? Conseguimos criar algumas oportunidades de gol, saímos com 2-0 no placar, uma cobrança de falta primorosa do Bosquilha, né? E depois uma jogada que a gente trabalha bastante no pivô do Mingote, com assistência e a excelente finalização do Neto, né? Sabíamos que não poderíamos ceder algumas jogadas ao adversário, porque é um adversário eficiente, né? Principalmente em relação a essas segundas bolas. Quando eles ganham a segunda bola, é uma equipe muito vertical, muito objetiva. Infelizmente no primeiro gol a gente fica pedindo uma falta, que na minha opinião foi falta, em cima do Mingote, e o árbitro acaba não dando. É difícil assim comentar sobre a arbitragem, eu prometi para mim mesmo que não vou falar mais, porque acho que cabe também à imprensa, a todos os órgãos aí que vivem do futebol também questionar, né? Porque a gente se cobra tanto para fazer sempre o melhor, e acho que o Campeonato Paranaense como um todo tem tido arbitragens polêmicas. A gente sabe que também o árbitro faz de tudo para acertar, mas em lances capitais assim acaba nos chateando um pouco. Eles fizeram o gol, né? O gol foi pro VAR, realmente não estava impedido, mas não foi verificada a falta em cima do Mingote, e agora não adianta a gente ficar chorando. E já cobrei os jogadores que a gente não pode parar perante um erro de arbitragem, a gente tem que continuar correndo. É difícil, todos nós somos seres humanos, né? Mas a gente sabe que essa é uma característica forte da equipe do Maringá. E o segundo gol foi uma situação de rebote, que a gente não finaliza a jogada, a gente tem a oportunidade de finalizar, acaba perdendo a posse de bola, eles conseguem conectar um bom contra-ataque e a gente tem a possibilidade de tirar essa bola para fora, acaba voltando esse passe por dentro, e a partir daí eles conseguem aproveitar bem o contra-ataque e fazer o segundo gol. Agora é analisar da melhor maneira possível, esfriar a cabeça, visualizar os pontos que a gente precisa corrigir ao longo da semana para que a gente possa estar bem preparado e fazer uma grande partida no próximo sábado. No lugar do Jaci, por exemplo, a não escalação do Índio. Então, Dudu, em relação ao Jaci, ele torceu o pé no último treinamento, que a gente faz de uma maneira muito controlada, né, uma carga extremamente baixa, com baixo desgaste físico.
foi uma situação assim que foi um imponderável, né? Infelizmente ele virou o pé sozinho e aí ele estava com esse desconforto, né? O Fran fez boas partidas de 5, na minha opinião, inclusive contra o Maringá, né? Fez uma grande partida lá dentro de casa. Então a gente estava tranquilo ali, né? O Índio vem entrando mais de 8, é um cara que está nos oferecendo também boas chegadas à área, né? Não à toa também tem 2 gols na temporada, como também o Neto está contribuindo bastante, foi o 3º gol do Neto. Então dentro do nosso plano de jogo era natural, se o Jaci saísse, nós utilizaríamos ali o Fran Sérgio, né? Que tem essa facilidade maior de atuar como 5, e se a gente precisasse ali de um 8, nós teríamos ali à disposição o Índio ou até mesmo o Juan, que também vinha com desconforto na coxa, né, ao longo da semana. Então por isso que a gente deu preferência ao Fran Sérgio e depois, consequentemente, com a saída do Neto, a gente deu preferência à entrada do Índio, né? Então acredito que a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance para oferecer as melhores condições para os jogadores. E em relação a resultado amargo, eu não considero, porque a gente sabia que enfrentaria um grande adversário aqui em Maringá. O adversário não chegou na final por casualidade, a gente respeita muito o trabalho, a equipe do Maringá, a gente sabia que teria um jogo muito difícil aqui, conseguimos abrir de maneira competente o 2-0, mas ali em 2 erros que a gente sabia que o Maringá exploraria, né, se cometêssemos, a gente acabou sofrendo 2 gols. Agora é recuperar da melhor maneira possível, ajustar o que precisa ser ajustado para a gente estar ainda mais ligado, concentrado no jogo de volta, para que a gente possa fazer uma grande partida e, consequentemente, aumentar a nossa chance de sucesso. Pelo Operário jogar em casa, e como que você vê esse resultado de 2-2? Lembrando que o Operário tem só 2 derrotas por Londrina como mandante, agora é decisão do Germano Krieger. Pivete, boa noite. Boa noite. Então, como eu falei, assim, a gente enfrentou um grande adversário aqui e até pelas características do Maringá, o jogo tende a se tornar esse jogo de primeira e segunda bola, né? Porque eles jogam ali na marcação individual, né? E acaba gerando espaço nas costas da linha defensiva. Então os jogadores tentaram explorar esse espaço, só que quando você perde a bola, vira um jogo de disputa de primeira e segunda. Então você tem uma aleatoriedade maior, né? A gente tentou se preparar da melhor maneira. Acredito que a gente poderia ter colocado mais a bola no chão, ter tentado jogar mais. É algo que a gente vai procurar ajustar, que nós tivemos mérito nisso no primeiro confronto contra o Maringá. Mas é claro que a gente tem que saber neutralizar da melhor forma, porque é um time muito rápido, é um time que ataca com muitos jogadores, um time muito objetivo. Então nós vamos primeiro descansar da melhor maneira, analisar bem a partida de hoje, para que a gente possa aumentar a nossa chance de sucesso no próximo sábado. Sabemos que enfrentaremos novamente uma grande equipe, mas vamos nos preparar bem para que a gente possa fazer uma grande partida. Então, não deu tempo, né, da gente fazer o melhor diagnóstico em relação ao Jaci, porque ele teve o desconforto ontem, né? Eu acredito que não tenha sido nada grave, mas como foi um período muito agudo, um período muito curto de tempo, ele não conseguiu se recuperar. Eu acredito que provavelmente para o jogo que vem ele tenha condições, mas precisa passar por uma análise do departamento médico, né? A gente ainda vai analisar se vai ter a necessidade ou não de fazer algum exame, para que a gente possa ter o melhor prognóstico possível, para poder fazer tudo que for possível para a gente contar com o Jaci na próxima partida. Então, eu acredito que a gente tem criado bastante, a partir daí ter um pouquinho mais de calma no penúltimo, último toque, último passe, mais calma na finalização, para que a gente possa ter uma eficácia maior, né, nessas finalizações. Agora, a equipe tem mérito do ponto de vista ofensivo, está criando cada vez mais, né? Eu acredito que nas primeiras rodadas do Paranaense para agora, a gente evoluiu muito nesse sentido. Agora é ter a melhor frieza, a melhor calma para concretizar as jogadas da melhor maneira. Agora nós teremos a semana cheia e dará para a gente treinar também a questão das finalizações, porque é um fundamento que tem um desgaste pronunciado, né? Porque exige muita potência muscular e às vezes quando o jogador está com a perna pesada, com um alto índice ali de jogos sucessivos num curto período de tempo, fica complicado a gente trabalhar, né? Mas nós vamos investir bastante nisso para que a gente tenha uma eficiência ainda maior, continue primeiro, né? Criando bastante oportunidade, mas também
tendo ali a devida eficácia para concretizar da melhor maneira. Eu acredito que durante a temporada inteira, no momento das trocas, na maior parte das partidas, a gente tem uma elevação do nosso nível de rendimento. A gente confia plenamente no nosso grupo, né? Sabemos que temos jogadores de qualidade. É claro que ainda são seres humanos, né? Então vão oscilar. É importante que a gente passe a nossa extrema confiança para os jogadores, para que eles possam estar bem mentalmente para render da melhor maneira possível, porque a gente já viu tanto os jogadores que iniciam quanto os jogadores que entram decidir partidas para nós. Então é com essa confiança em todo o grupo que a gente vai fazer uma grande semana de preparação para que a gente possa fazer uma grande partida no próximo sábado. O técnico Jorge Castilho, no ano passado, pelo Água Santa, na Série D do Campeonato Brasileiro, queria que você comentasse sobre como que é a dificuldade de encarar a equipe do Maringá Futebol Clube, tanto por ser do Campeonato Brasileiro ou agora do Paranaense, que está sendo uma experiência diferente para você. E também queria que você comentasse, o fator casa acaba ajudando o Operário no jogo da volta? Boa noite. Boa noite. É uma equipe muito difícil de ser enfrentada. Eu particularmente admiro muito as ideias de jogo do Castilho, porque quebra diversos paradigmas que estão instaurados no futebol, né? Claro que gosto pessoal, cada um tem o seu, né? Mas eu gosto muito das ideias dele, como defende isso com extrema convicção. E, além disso, o nível de comprometimento dos jogadores para levar essa ideia a campo. Então é notável, ele está de parabéns pelo grande trabalho que vem fazendo, não à toa vem conquistando os resultados ao longo do tempo. Já tinha me chamado a atenção quando eu estava no Água Santa e o enfrentei na Série D, esse ano novamente, né? A gente se enfrentou na primeira fase e agora nesse jogo de ida da final. A gente sabe que nós, contra o Maringá é erro zero, né? Qualquer erro pode significar ali uma oportunidade de gol para o Maringá, porque é uma equipe muito objetiva, muito vertical, e também os confrontos ali, os duelos são extremamente importantes, né? Porque são duelos individuais, e isso faz com que os jogadores tenham a necessidade de ter concentração máxima a todo instante, né? Então a gente vai se preparar bem para essa próxima partida, que eu tenho certeza que ao lado do nosso torcedor, tenho convicção absoluta que nós vamos receber o apoio da nossa torcida, né, para que a gente possa aumentar a nossa chance de ter sucesso na partida. O nosso torcedor vem fazendo a diferença, a gente conta muito com ele para que ele possa nos acolher, nos apoiar do primeiro ao último segundo. Eu volto a ressaltar que é impossível uma equipe não oscilar durante a partida, mas vai ser muito importante o nosso torcedor apoiar do primeiro ao último segundo, para que a gente possa fazer o melhor jogo possível e aumentar a nossa chance de sucesso em relação a essa grande equipe que é o Maringá. Então, o fator casa, ele é relativo, né? A gente sabe que o nosso torcedor vai apoiar, né? E isso é um diferencial, é uma vantagem competitiva para nós, né? A gente conhece o nosso campo e tem feito uma boa campanha também nos nossos domínios, mas a gente não pode achar que o mando de campo decide qualquer coisa. Haja visto o Atlético Paranaense contra o Maringá, que estava decidindo no seu próprio campo e tomou 3-0. Então nós temos que estar com atenção máxima, máxima concentração, nos preparar bem, porque a gente vai ter uma outra difícil partida no próximo sábado, mas vamos fazer o possível para aumentar o nível de confiança dos jogadores para que a gente possa fazer uma grande partida. Aí, em relação à sua outra pergunta, a gente sabia que teria uma partida difícil aqui. Os jogadores foram competentes em fazer 2 gols, sabíamos que o Maringá também iria criar oportunidades de gol devido à sua maneira de jogar, extremamente agressiva. Então o confronto saiu 2-2, acredito que a gente poderia ter tido uma assertividade maior na finalização e poderia ter feito mais gols, mas também o Maringá criou muitas oportunidades. Então está tudo em aberto, né? Acho que quem veio assistir o jogo, quem assistiu de casa, viu uma bela partida com diversas alternativas, né? Então acredito que tenha sido um bom espetáculo e agora é se preparar da melhor maneira possível para a gente atingir um grande nível de competitividade e fazer um grande jogo no próximo sábado. Não, a palavra de ordem é o desafio, né? Da gente se provar cada dia mais, trabalhar cada dia mais, para que a gente possa acertar aquilo que precisa ser acertado, né? Ajustar alguns pontos, exaltar as grandes jogadas que os jogadores fizeram também hoje, do ponto de vista ofensivo, defensivo, nas transições, nas bolas paradas,
passar confiança para o grupo, e a gente sabe que vai ter um desafio grande no próximo sábado, mas a gente vai estar bem preparado para poder fazer um grande jogo e, consequentemente, aumentar a nossa chance de sucesso.